não existe um meio melhor de divulgar a doutrina espírita do que na prática, né? Aliás, é o que Kardec sempre ponderou, quando a gente vê lá no livro Obras Póstumas, ele falando dos detratores, né? Então ele dizia que a melhor forma de calar um detrator, né, é tendo uma conduta de maneira tão correta que a crítica não caberia espaço. E olhando a conduta, aquele que a pratica não poderia ser ruim naquilo que ele acredita, né? Então, essa é a ideia, né? O espiritismo é eminentemente uma prática. Quando eu fiz essas ponderações, Kikas, é porque eu me vejo assim muitas vezes discussões teóricas, né? Discussões não no sentido brigas, mas discussões teóricas que ficam dias e dias naquela discussão teórica. E ninguém fala assim, bom, vamos fazer uma caridade aqui daqui a pouco, vamos sair para atender alguém. Ninguém fala isso, mas fica falando de, não, Jesus era gênero, não, ele não era gênero. Não, Jesus tinha irmãos, não tinha irmãos. Não, porque tem uma nova ideia que Kardec não trabalhou. Não, Kardec falou isso errado. Não. Isso vai enchendo, que não deixa espaço para fazer alguma coisa. Então, eu fico imaginando muito uma passagem do livro Contos e Apólogos, o candidato intelectual, em que esse candidato faz um monte de perguntas para poder seguir a Jesus, e ele responde no final, busca-me quando estiver disposto a me seguir. Então, a gente tem tantos senões, que acaba deixando para depois o fazer. O Wellington conta a história da irmã, Margarida, e ele contava, me lembrou uma passagem do Contos e Apólogos também, que se chama A Esmola da Compaixão, em que Pedro estava fazendo mais ou menos isso, criticando as pessoas, embora as atendesse, fazia críticas diversas. Até que no final do dia, ele indo embora, fechando a casa, chega ali um andarilho, que ele não reconhece de pronto, e apenas diz a ele rispidamente, fala-me a que tu vieste, porque eu estou indo embora. Fala para eu já ir embora. E aquele andarilho não fala nada, fica calado, e Pedro, mal olhando para o andarilho, ele percebe, olhando para o chão, para os pés, que estavam ensanguentados e com marcas de cravos. E aí ele se assusta e observa as mãos com marcas de cravos. E aí ele fita o rosto. E quando ele olha o rosto, ele fala, Senhor. E Jesus vira-se para ele e fala, Pedro, nós não fomos chamados para atender às almas puras do caminho. Rogo-te a caridade do silêncio quando não puderes ajudar. Rogo-te para os filhos do meu Calvário, a esmola da compaixão. E é isso que muitas vezes falta. Nós falamos muito em críticas, e Jesus havia pedido, rogo-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. E quantas pessoas criticam os que estão ajudando? Quantas pessoas criticam dizendo, mas por que faz aqui e não faz lá? Por que faz lá e não faz aqui? Por que atende fulano e não outro? Por quê? Por quê? Em vez de se perguntar, o que eu posso fazer para ajudar também? Então, no meio espírita, ainda temos a turma da academia, ainda temos a turma da tribuna, a turma do púlpito, a turma do aplauso, a turma do que gosta de ouvir, nossa, como você é bom. E precisamos da turma que vai trabalhar, que vai agir, que vai fazer, que vez outra até aparece na tribuna, para poder dizer assim, estão precisando de ajuda, quem mais pode nos ajudar? É esse o caminho, né? Eu uma vez li um texto de Rubem Alves que falava sobre a escutatória. Ele dizia que as pessoas faziam muito cursos de oratória. Elas faziam curso todos os dias para aprender a falar, oratória. Mas ele via pouca gente se preocupando com a escutatória, saber escutar, ter a paciência para ouvir. E aí eu me atrevo a dizer que nós precisamos de um outro curso, além da escutatória,
a fazetória, começar a fazer as coisas. A servitória, começar a servir. É esse o sentido maior que nós temos. Do que adianta conhecer tanto e fazer tão pouco? Do que adianta apenas aumentar conhecimento e ensinar às outras o conhecimento, se não demonstra na prática esse conhecimento? Então eu fico assim, talvez seja o efeito avô, tá? Que me fez raciocinar bastante, pensar bastante sobre isso. Eu vejo alguns que têm solução para tudo, né? Apresentam um curso como sair da depressão, né? E não dá a mão, apenas vende o curso. Como se autoconhecer e não dá uma ajuda, apenas vende o curso, as aulas gravadas. E eu começo a pensar sobre isso. Se a gente começa a fazer um ganho econômico em cima das perdas de oportunidade para servir as outras pessoas. E muitas vezes a gente esconde atrás de algumas capas. A capa do estou ajudando a pessoa a se reconectar com a vida. Não, mas a minha fala pode ter clareado o pensamento de muitos. Tudo bem. Fala, mas age também. Divide o tempo. Se fazia 4 palestras por semana, faça 2 e trabalhe os outros 2 dias servindo. Então, são esses pontos que eu venho pensando. E porque a espiritualidade ela não está num rótulo. A espiritualidade não está num rótulo religioso. A oração não está num rótulo religioso. A reflexão, a percepção de Deus não está num rótulo religioso. Está numa atitude. Confiar em Deus e agir. Eu lia há pouco, alguém me pediu para fazer uma palestra sobre esperança. Eu estava lendo algum material e fui ler o Êxodo. Estava lendo lá o Êxodo. Não sei porquê, fui ver a esperança desse povo de Israel, que eu acho interessante naquela época, e fui ler o Êxodo. E aí ele foi ver a passagem dos hebreus cruzando o Mar Vermelho e me chamou a atenção. Eu não tinha visto ainda, já li alguns pares de vezes. E eu percebi ali as pessoas reclamando para Moisés, né, dizendo que melhor seria morrer no Egito, pelo menos morreriam na casa deles. Por quê? Eles estavam saindo e já chegando próximo ao Mar Vermelho e percebem a carruagem. E aí Moisés fala, os egípcios estão nos perseguindo. E à frente deles tinha um mar, não tinha para onde ir. E aí disseram, então nós vamos morrer, eles vão nos pegar aqui. E você nos tirou do Egito para morrer aqui? Melhor seria morrer lá. E aí Moisés vai conversar com Yahvé, vai conversar com o Senhor, para levar esse problema. Ou seja, o Senhor me criou um problema, pediu para trazer o povo, eu trouxe aí. Né? E aí ele foi falar com Moisés. E foi falar com o Senhor. E o Senhor vira-se para Moisés e diz assim, fala com o povo que continue a caminhar para frente. Mas à frente só tinha o mar. E, em outras palavras, disse para Moisés, você tem o cajado. Ou seja, você tem a fé. Caminha. E aí diz, e o povo caminhou. E o mar se abriu. Eu achei interessante isso, porque, em tese, o mar teria que ter se abrido, né, primeiro, para o povo caminhar. Então, o texto não está assim, o mar se abriu e o povo caminhou. Não, o povo caminhou e o mar se abriu. Isso é fé. Mas é uma fé com atitude. Não é uma fé de púlpito. Eles caminharam. Diz o Senhor, diga a eles para caminharem. E então diz, e eles caminharam, e eles passaram, e eles andaram, dependendo da tradução, e o mar se abriu. Em outras palavras, se a gente não fizer, nada vai acontecer. Para essas pessoas, o mar vai se abrir se a gente servir. Quando a gente se propõe a fazer algo, o mar se abre para a gente passar e chegar até as pessoas.
para a gente deixar o medo e servir as pessoas. E isso é que eu fiquei pensando quando eu fui ver ali para falar da esperança, né? E depois eu fui entender o aspecto efetivo disso. O que é essa esperança que esse povo, que a pessoa tem de ir ao encontro, de buscar, de não esperar, mas de esperançar, ou seja, agir. E eu fui buscar o verbo esperançar para eu ver o significado. E realmente esperançar é agir. Esperança não é esperar, esperança é esperançar. Esperançar é agir. Nada se chega se nada se faz, ou a lugar nenhum se chega se não se caminha, nada se pega, nada se tem se não se faz. Então, é esse o sentido maior. E aí a frase, fora da caridade não há salvação, ela toma mais força. E eu fiquei pensando mais uma vez, olhando o capítulo. Nós temos capítulos com várias instruções dos Espíritos. Vários capítulos têm várias instruções. O fora da caridade não há salvação só tem uma instrução. Só tem um Espírito que deu uma instrução só. O Espírito Paulo de Tarso. E ele foi tão criativo que o título da mensagem é o próprio título do capítulo, ou seja, não trouxe nem nada diferente. Título do capítulo, fora da caridade não há salvação. Título da mensagem, fora da caridade não há salvação. E é uma só. E uma que ele diz que para fazer o bem é preciso a ação da vontade. Tem uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Ação, Vida e Luz. E a mensagem se chama Necessidade de Ação. E eu nunca vi o Emmanuel tão bravo com todo mundo, porque com o Chico eu já vi várias vezes, mas com os outros não. E a mensagem dele é contundente. Ele diz que agora chegou a hora. Eu acho que você está digitando alguma coisa aí com o ligado e está dando interferência com o microfone. E aí ele fala assim, chega uma hora que ele diz assim, é necessário colocar alma nos colossos de pedra que foram edificados. Escolas, templos, hospitais, educandários, creches, albergues, asilos. Ele fala, é preciso dar alma a esses colossos de pedra. E ele fala, os espíritas ainda não entenderam que deles é pedido a ação, o cuidado das pessoas. E educar as pessoas, orientá-las pela prática e dar alma a esses colossos de pedra. E muitos colossos nós criamos de letras, não de pedras. Colossos de letras. Quando falamos, escrevemos. E a atitude vai ficando. Não estou dizendo que não se deve ter isso. Eu estou dizendo que não se pode ter só isso. É preciso que cada um que fala tenha algo que faça. Não é algo que mostre, algo que faça. Por isso eu olho muito se as pessoas que tanto falam estão trabalhando em alguma casa espírita. Se são trabalhadores de alguma casa espírita. Ou se são apenas pregadores, por assim dizer, ambulantes. Aceitam todos os convites e não se fixam em lugar nenhum para trabalhar. Então eu falo muito que o que sustenta um expositor é o trabalho que ele desenvolve em uma casa espírita, por meio de uma casa espírita, na casa espírita. A base, a sustentação está naquele local onde a gente é útil, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. E eu não vejo, muitas vezes, isso nos milhares que se empolgam do muito falar, do pouco ouvir e do nada fazer. Então, a oratória está em alta, a escutatória está tentando e a fazetória não existe.